Carlos, mais uma vez, muito obrigada. Olá, bom dia a todos, um feliz sábado. Obrigado, Jackson, pela oração. Que Deus te abençoe aí. Obrigado também aos demais irmãos que se fazem aqui presente. Hoje nós estudaremos, né, mais um capítulo do Grande Conflito. Interessante que existem dois grandes assuntos que serão controversos nesses dias finais. Um é sobre o dia de guarda, o sábado, e outro sobre a questão do estado do homem após a morte. E o sábado nós vimos a semana passada, e hoje é o dia de vermos, segundo a Bíblia, o que acontece com a pessoa quando morre. Será que ela vai direto para o céu ou vai para o inferno? Será que ela vai para o estado intermediário aí, onde ela vai passar um período, depois ela vai para o céu depois desse período? Ou será que ela fica no estado de inconsciência até que Cristo volte e ressuscite aqueles que morreram? Será que é realmente o homem imortal? Ou será que a imortalidade ela está restrita e ela está ligada somente a Deus, e através de Deus algumas pessoas podem alcançar a imortalidade também? E se nós formos olhar em toda a história aí da humanidade, desde o início a Satanás, desde o início do pecado, desde quando Satanás foi expulso do céu, e até mesmo lá no céu, Satanás ele tentou deturpar, ele tentou distorcer o que acontece com a pessoa após a morte. Adão e Eva, que viviam ali no jardim, viviam felizes, em perfeita sintonia com a lei de Deus, demonstravam para os mundos caídos de que era possível viver de acordo com a lei de Deus e que Deus não era tirano nem injusto. E eles viviam dentro desse ambiente, haviam sido avisados de que Satanás tentaria tirar deles essa harmonia e felicidade. Aliás, é isso que ele tenta fazer com todos nós, né? Muitas vezes trazendo coisas que aparentemente são boas, mas que no fim nos trazem consequências terríveis ainda em vida. E muitas pessoas hoje sofrem de consequências de coisas que nós demos ouvido a Satanás e decidimos seguir em frente ali, desacreditando de Deus. E é interessante que ele usa a mesma estratégia que ele usou no céu, ele usou para Adão e Eva, e ele usa para nós hoje também. Ele usou com Jesus, quando ele pareceu ser um anjo de luz lá no deserto da tentação. E com Adão e Eva, Satanás se escondeu ali atrás de uma serpente para poder atrair a atenção deles. E é interessante como ele se esconde através de coisas também para poder tentar nos atrair a atenção. Coisas que ele nos apresenta como coisas boas, como coisas que vão nos fazer bem, mas que no final traz muita destruição, muita tristeza para aqueles que são envolvidos. Eu me recordo que quando ainda era possível, né, ter propagandas de cigarro na televisão, eles apresentavam o cigarro como uma coisa que te dava liberdade, que te fazia livre, porém não mostravam ali as consequências do uso do cigarro. Da mesma forma com a bebida alcoólica, que mostra sempre aquele ambiente de alegria, aquele ambiente de descontração, sem mostrar ali as consequências dela. E coisas que ele apresenta para nós, às vezes pessoas já no relacionamento que começam a se interessar por pessoas fora do relacionamento, porém não mostra ali os danos que isso vai causar à família e os problemas que vai trazer no futuro. E assim ele fez com Adão e Eva, tentando mostrar ali, ao se aproximar deles, e a frase que ele disse foi o seguinte: não foi assim que Deus disse? Não podereis comer de toda a árvore do jardim? E olha só a distorção, Deus não havia dito isso. Pelo contrário, Deus disse: podereis comer de toda a árvore do jardim, exceto uma, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele distorce para, quando ao se aproximar de Eva, e fala:
Não foi assim que Deus lhe disse? Que não podereis comer de toda a árvore do jardim? E é interessante que, nessa situação, Eva poderia simplesmente ter se desviado e não ter dado espaço para que Satanás continuasse ali na sua investida. Porém, Eva, ela arriscou a dialogar com Satanás. E, ao dialogar com Satanás, ela acabou cedendo e comendo da árvore. Depois Adão também comeu. Isso aqui mostra para a gente o cuidado muito grande que nós devemos ter quando nós permitimos, mesmo que indiretamente, dialogar com Satanás. Pesado isso, né? Dialogar com Satanás, mas todas as vezes que nós permitimos que algo cresça na nossa mente, que nós sabemos que não é errado, que nós começamos a dar passos em direções, aliás, deixamos crescer em nossa mente algo que nós reconhecemos que é errado, deixamos crescer na nossa mente atitudes que vão nos afastar de Deus, começamos a desenvolver atos na nossa vida que nos afastam cada vez mais de Deus, indiretamente ou diretamente, nós estamos ali permitindo executar um diálogo com Satanás. E é interessante como a nossa mente ela vai sendo anestesiada, porque algumas coisas que nós fazemos, a consequência não é imediata. A consequência ela vem tempos depois. Porém, como a gente não recebe ali a consequência imediata, nós acabamos alimentando aquilo na nossa vida, nós acabamos permitindo que aquilo cresça, até que chegue num caminho que é muito mais difícil voltar do que se você tivesse cortado o mal ali no início. E esse é o cuidado que nós devemos ter a não permitir que nós dialoguemos com Satanás e permitimos que coisas ruins elas cresçam na nossa vida. E ele começa a implantar ali, desde o Jardim do Éden, uma mentira que reina até hoje. Ele diz para Eva: é certo que não morrereis. Seus olhos se abrirão e serão semelhantes a Deus, conhecerão o bem e o mal. E Adão e Eva decidiram acreditar em Satanás e desconfiar de Deus. E essa mesma mentira, é certo que não morrereis, ela vem sendo pregada mundo afora, em muitos púlpitos de igreja, diria até que na maioria dos púlpitos de igreja, a maioria da raça humana também acredita nessa mentira, quando a Bíblia é clara ao falar de que o salário do pecado é a morte, muitos preferem acreditar nessa mentira que Satanás conta já há muitos anos, de que é certo que não morrereis. Tem até um ditado que fala, né? Uma mentira repetida por muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade na mente dessa pessoa. E é isso que tem que acontecido com relação ao estado da pessoa. Como a mentira tem sido pregada já por muitos anos e pregada na maioria dos lugares, muitos acreditam nessa mentira de Satanás de que é verdade e de que nós não morreremos, em contrapartida, em contrafação com a verdade da Bíblia que diz que o salário do pecado é a morte. E uma das coisas que Satanás falou, e aqui ele falou a verdade, serei conhecedores do bem e do mal, é que realmente Adão e Eva, que antes conheciam só o bem, agora eles passaram a conhecer o mal também. E algumas pessoas, elas na vida acabam falando assim: ah, eu vou só experimentar isso aqui uma vez, eu vou só provar isso aqui uma vez. E através dessa uma vez se transforma um vício, se transforma um hábito que leva ali à ruína de muitas pessoas. Se nós já conhecemos o mal pela experiência de outras pessoas, nós não precisamos provar na nossa própria vida para poder saber como é. O mal ele deve ser eliminado de forma absoluta, sem nós precisarmos fazer testes, sem nós acharmos que devemos viver alguma experiência. E nessa questão específica, da questão da imortalidade da alma, quando Adão e Eva decidiram seguir a Satanás e desconfiar de Deus, eles começaram a perder algumas coisas importantes ali na vida deles. O acesso à árvore da vida que garantia a eles a eternidade foi bloqueado. Eles não tiveram mais.
E a partir daquele momento eles passaram a ser mortais. É verdade que não morreram na hora, mas com o tempo eles começaram a morrer. Aliás, a partir daquele momento, eles começaram a morrer. O que antes para eles não existia, agora passou a existir, que é a morte. O homem perdeu a imortalidade por causa da sua transgressão. E se não fosse o sacrifício de Cristo, que nós lembramos na semana passada, ou relembramos na semana passada, na semana do Calvário, se não fosse pelo sacrifício de Cristo em meu e no seu favor, todos nós estaríamos condenados à morte, sem possibilidade nenhuma de vida eterna, porque a vida eterna está em Cristo, não está no ser humano. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e nós só alcançaremos a eternidade através de Cristo. A Bíblia afirma e garante para nós: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não terá a vida. O primeiro sermão pregado ali contra a imortalidade da alma foi pregado por Satanás e disse: é certo que não morrereis. E essa mesma mentira, conforme eu falei antes, ela tem sido pregada na maioria dos púlpitos da igreja. E tem a crença ali, grande parte da população acredita que realmente é assim, que quando a pessoa morre, ela já vai direto para o céu, ou quando a pessoa morre, ela vai direto para o inferno. Outros acreditam que todos, já que Deus é amor, todos serão salvos e todos viverão eternamente. Porém, a Bíblia afirma que a eternidade só está ou só passará aqueles que acreditam em Deus, que diz: aqueles que têm Cristo, aquele que crê no Filho, aquele que crê em Cristo, tem a vida eterna. Satanás ele tem colocado Deus como uma outra característica dessa questão da imortalidade da alma. Se por um lado coloca a imortalidade como algo inerente a todo ser humano, que todos nós temos a imortalidade em nós, por outro lado, ele também coloca Deus como tirano, coloca Deus como aquele que, se a pessoa não quiser fazer a vontade dele, ela vai ser lançada no inferno e ali ela ficará sofrendo eternamente. Veja só que coisa, um Deus que a Bíblia diz que é amor, um Deus que em todas as suas atitudes é amor, agora ele é colocado como alguém que, por causa de alguns anos de transgressão do ser humano aqui, eu digo alguns anos, porque embora o pecado exista no mundo já há em torno aí de 6.000 anos, a nossa vida ela é curta comparado a isso. A gente vive aí 70, 80, 90, 100, alguns poucos mais do que 100 anos, e por causa de uma vida de poucos anos, comparado à eternidade, muitos serão lançados, segundo essa teoria, a teoria do tormento eterno, muitos serão lançados no inferno e sofrerão ali eternamente por alguns anos de transgressão. Isso é contra o caráter de Deus, isso não encontra base na Bíblia. Não existe nada na Bíblia que fale sobre esse tormento eterno, sobre o ser humano estar sofrendo eternamente no inferno. E esse Deus de amor tenta ser colocado por Satanás como um Deus tirano, um Deus que só quer o bem, coloca Deus ali como alguém que vai fazer o mal ao ser humano. E nós precisamos acreditar que o propósito de Deus para nós é uma vida eterna. O propósito de Deus para nós é uma eternidade feliz no céu, não uma eternidade de sofrimento. É verdade que alguns estão tão agarrados que eles rejeitam, agarrados ao pecado, que eles rejeitarão essa sentença final, esse projeto final de Deus para nós, de que é a eternidade. Porém, essas pessoas realmente elas serão lançadas no lago de fogo e enxofre, mas não para sofrerem ali eternamente. Ali serão destruídas juntamente com o pecado, e o mal não mais existirá. Sofrer no fogo eterno devido a uma vida curta de afastamento de Deus é contra o caráter de Deus. A Bíblia não apoia essa doutrina.
A eternidade, ela é um atributo exclusivo de Deus, então só quem estiver com Deus terá a eternidade. Quem não estiver com Deus não terá a eternidade, nem no céu e nem no inferno. Não vai existir um tormento eterno. Certa vez eu conversava com uma pessoa que ela falava assim, então quer dizer então que a pessoa apronta, 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 depois chega no final, só quem ali é eliminado e pronto, acabou. É exatamente isso. Porque Deus não pensa como ser humano de desejo de vingança, desejo de destruição, desejo de fazer o outro sofrer. Ezequiel 33:11, que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que o perverso se converta do seu mau caminho. Deus não pensa como ser humano em punição, em retribuição, em desejar o mal para a pessoa. Deus deseja que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se convertam. A doutrina do sofrimento eterno é uma tremenda heresia, não tem base nenhuma na Bíblia, porque ela coloca Deus como tirano e vingativo. Agora, aquelas pessoas que não me aceitaram como Salvador, poderia falar Cristo, aquelas pessoas que rejeitaram a vontade de Deus, elas vão ser colocadas ali no lago para sofrer eternamente. Isso não é o projeto de Deus. E embora não exista o sofrimento do tormento eterno, a gente tem que tomar cuidado também, porque, por outro lado, algumas pessoas acreditam que Deus é tão bom, e realmente Deus é, que Deus nos ama tanto, e realmente Ele nos ama. E que, em virtude dessa bondade, desse amor de Deus, independente do que eu fizer aqui, Deus levará todos para o céu, todos terão a vida eterna. Esse é um outro lado perigoso, porque se nós acreditamos que, independente de quem somos, independente do que fazemos, todos nós seremos salvos, nós levaremos uma vida de qualquer jeito aqui na Terra. Nós não nos preocuparemos em nos aproximar de Deus e sentirmos a dependência de Deus da dependência de Deus, e se isso fosse verdade, não faria sentido nenhum sacrifício de Cristo. Para que Cristo morreu? Por que Cristo precisou passar por tudo aquilo, se Deus já tem determinado no seu coração de que todos serão salvos? Se fosse verdade que ao morrer a pessoa já passasse direto para o céu, fala a verdade, nós desejaríamos mais a morte do que a vida. Quem não gostaria de morrer sabendo que, ao morrer, num segundo seguinte ou no momento seguinte, já estaria sendo levada para o céu? Imagina só Lázaro, que depois de 4 dias morto, Cristo chega até a sepultura dele e fala assim, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai da sepultura assim e fala, Senhor, eu já estava lá no céu. Se essa teoria fosse verdade, eu já estava lá no céu e agora o Senhor me tira do céu e traz de volta para viver aqui na terra. Não faz sentido nenhum nós acreditarmos que ao morrer a pessoa já vai direto para o céu. Deus deseja e Deus faz de tudo, fez e faz de tudo para que nós possamos estar no céu. Mas nós precisamos querer estar lá. Nós precisamos almejar estar lá, nós precisamos desejar estar no céu. Porque a Bíblia confirma que o salário do pecado é a morte, mas ela não termina aí. Ela fala também que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então hoje nós precisamos fazer a escolha. Se nós queremos a morte eterna, e a maior consequência da morte eterna, eu sempre falo que vai ser perder tudo aquilo que Deus preparou para nós no céu. Ou se nós escolhemos a Cristo, ou se nós escolhemos a Deus e, consequentemente, escolhemos a vida. A vida, ela é uma herança dos justos, porque nós não conseguimos alcançar por nós mesmos. Vai ser uma herança que o nosso Pai nos dá. Enquanto que a morte vai ser a consequência dos ímpios. A morte, perder tudo aquilo que Deus preparou no céu. Pelo pecado de Adão e Eva, a morte passou a todos. Todos morreram, ou todos nós morreremos, exceto, é claro, aqueles que estiverem vivos por ocasião da vida de Jesus, da vinda de Jesus. Então, todos nós estamos sujeitos a essa primeira morte.
É verdade que aqueles que aceitam a Cristo não passarão pela segunda morte, que é a morte eterna, mas essa morte passageira, todos nós estaremos sujeitos a ela. E da mesma forma que todos nós estamos sujeitos à morte, aqueles que passarem pela morte também receberão ressurreição. A ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Todos ressuscitarão. É verdade que em épocas diferentes. 1000 anos de diferença entre uma ressurreição e outra, mas Apocalipse diz que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, quando Cristo voltar. Sobre estes não tem poder a morte, sobre estes não tem poder a segunda morte. Porém, aqueles que ressuscitarem depois do milênio, eles ressuscitarão somente para receber a tua condenação, somente para receber o veredito. E essa ideia ela é confirmada por João no capítulo 5, os versos 28 e 29. Vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ressuscitarão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. A primeira ressurreição que eu falei é a que quando Cristo voltar. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Salmo 37:10 afirma que mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Ele será destruído e não mais existirá. Não ficará sofrendo para sempre. A Bíblia afirma ele será destruído depois do milênio, quando Cristo voltar e os ímpios ressuscitarem. E existirão ali entre os ímpios, né, grandes generais acostumados a vencer grandes batalhas ali, que não perderam nenhuma batalha na vida. Eles vão reunir o povo e Satanás, que estava ali aprisionado pelas circunstâncias por 1000 anos, sozinho, sem ter ninguém a tentar, já que todos os salvos estarão no céu, todos os ímpios mortos. Satanás agora ele ganha um fôlego com a ressurreição dos ímpios. E ele fala que pelo poder dele, pelo poder de Satanás, aquelas pessoas foram ressuscitadas. E eles se juntam para poder atacar a cidade santa que descia do céu. E aí o Monte das Oliveiras se abriu, a cidade santa repousou ali, e eles se preparam para atacar. E ali sim, Cristo se levanta um pouco acima da cidade e destrói a todos. Não para o sofrimento eterno, mas para uma destruição, perderam a eternidade. Perderam o céu, perderam tudo que Deus havia preparado para eles. E eu espero que nenhum de nós esteja do lado de fora da cidade naquele dia, mas que todos nós estejamos na cidade, dentro da cidade santa, dentro da Nova Jerusalém, para que depois de 1000 anos no céu com Cristo, nós possamos viver a eternidade aqui na terra, porque a eternidade será instalada aqui. A punição dos ímpios, ela vai ser a morte eterna. Imagina só nós estarmos lá no céu e sabermos que um ente querido, uma pessoa querida da nossa família, está sofrendo eternamente lá no inferno. Que paz nós teremos, que alegria nós vamos ter no céu. Não faz sentido nós acreditarmos nessa teoria do sofrimento eterno. Não existe um estado de consciência após a morte. Quando a pessoa morre, e agora eu não estou falando mais da morte eterna, mas já mudando aqui para a morte que todos nós estamos sujeitos a ela, que é a primeira morte. Quando nós morremos, não existe um estado de consciência que a gente vai direto para o céu. A Bíblia afirma que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Se não sabem coisa alguma, não existe um estado de consciência depois da morte. Paulo declara em 1 Coríntios: se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aí eu pergunto para você, se os mortos em Cristo já vão direto para o céu ou já vão direto para o inferno, quem Cristo vai ressuscitar quando ele voltar? Se todos os mortos já estão no céu ou já estão no inferno? Não faz sentido nenhum.
Não é bíblico essa teoria de que a pessoa, ao morrer, ela já vai para algum lugar, ou que a pessoa, ao morrer, ela vai para um lugar bom, que é o céu, vai para um lugar ruim, que é o inferno. Não faz sentido. Não tem base nenhuma não tem base nenhuma bíblica. Olha só o que diz o apóstolo João, lá em João 14, 2 a 3. Aliás, o próprio Cristo, João só relatou, o próprio Cristo declara, e fala assim: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Veja só o tempo aqui que Cristo usa para poder falar que nós estaremos no céu. Ele diz assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que... Não, um pouquinho antes. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei. Então, Cristo só vai nos receber quando ele voltar. Não é antes, não é imediatamente quando a pessoa morre. É no momento da volta de Cristo que nós receberemos a eternidade. Um outro texto muito claro a respeito disso é 1 Tessalonicenses 4,16. Ela afirma que Deus descerá do céu ao som de trombeta, com milhares e milhares de anjos, e diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Esse texto confirma: a ressurreição é somente quando Cristo voltar. Os mortos ressuscitarão transformados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos e nos encontraremos com Cristo nas alturas. É essa. Nós vivemos, a pessoa quando morre, ela vive no estado de inconsciência e ela descansa ali na sepultura. Para ela vai ser uma noite de sono. É verdade que alguns daqueles que nós já perdemos e que não fazem mais parte da nossa vida, para nós é um período mais longo, para nós que estamos vivos, porque nós sentimos falta daquela pessoa, sentimos ali pela ausência dela, em alguns casos a lembrança do que a pessoa foi, a importância dela na nossa vida, nós carregamos por muitos anos, mas a certeza de Deus é de que um dia nós reencontraremos todos esses queridos que foram afastados de nós pela morte. E ao ressuscitarem, aquilo que é corruptível vai se investir de incorruptibilidade, é o que diz o texto de 1 Coríntios. Não vai existir mais o mal será exterminado, não vai existir a possibilidade do mal voltar novamente, porque nós viveremos eternamente felizes ao lado de Deus e ao lado de nossos queridos. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Não existirá mais a morte, não existirá mais a dor, não existirá mais a tristeza. Essa é a grande recompensa, essa é a grande herança dos justos. Então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. A morte não mais existirá. As pessoas, ao serem chamadas ali do seu profundo sono, elas começam a pensar exatamente onde haviam parado. A última sensação talvez tenha sido ali a agonia da morte. O último pensamento era de que estavam prestes a cair ali sobre a sepultura. E quando as pessoas ressuscitam, teria sido para elas ali como que uma noite de sono. Seu primeiro alegre pensamento, ele vai triunfar nessa exclamação: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Essa é uma declaração dada por aqueles que colocaram a sua confiança em Cristo, por aqueles que depositaram as suas esperanças no nosso Salvador, aqueles que não confiaram nas doutrinas de homens, mas continuaram fiéis àquilo que Deus havia proposto. Desde a entrada do pecado, a raça humana ela sempre se dividiu em dois grupos. Não existe um grupo do meio. Não existe um grupo intermediário, não existe uma nova linha, não existe uma nova opção, são só duas opções. Ou é a vida eterna, ou é a morte eterna. Qual escolha
Qual a escolha que nós estamos fazendo para nós hoje? Acreditarmos em Deus e na sua palavra? Ou acreditarmos numa mentira que Satanás vem pregando há muito tempo e tem se ecoado hoje em muitas igrejas, em muitos lares, em muitas pessoas aqui na Terra? Qual é a nossa escolha? Ficar do lado de Deus? Continuar confiando em Deus, mesmo que algumas circunstâncias elas pareçam estranhas e desanimadoras para nós? Ou desconfiarmos de Deus e acreditarmos em Satanás, que traz a mentira, muitas vezes numa aparência bonita, envolta numa capa bonita, porém sem mostrar as verdadeiras consequências daquilo ali. Quando Satanás foi tentar Cristo e colocou ele no alto do templo, no pináculo do templo, ele mostrou a Cristo todos os reinos do mundo e falou assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Perceberam a arrogância de oferecer para aquele que é dono de todas as coisas, o universo, o mundo, se ele fosse adorado, quem iria querer aquilo que ele já é dono? Interessante que quando Satanás mostrou a Cristo, ele mostrou todas as belezas da terra, mostrou tudo que a terra tem de bonito, mas não mostrou as coisas ruins que o pecado trouxe. E assim é na nossa vida também. Cuidado com aquelas coisas que aparentemente são boas, mas que no final nos levarão à destruição. Cuidado ao acreditarmos em coisas que aparentemente nos trazem conforto, mas que no final nos levam a cada vez estarmos mais distante de Deus. Hoje é o dia de escolhermos a Cristo. Hoje é o dia de acreditarmos em Cristo. Hoje é o dia de colocarmos todas as nossas esperanças e confianças em Cristo, porque Cristo é verdadeiro. Cristo traz para nós aquilo que realmente importa. E Cristo foi preparar um lugar para que muito em breve, depois da volta dele, quando ele voltar, todos nós possamos estar juntos e felizes, reinando eternamente ao lado de Cristo e ao lado de todos os nossos queridos que hoje nós nos encontramos afastados pela morte. Que nós sejamos sábios, que Deus nos dê força para fazermos as escolhas corretas na nossa vida e que a cada dia nós nos aproximemos mais de Cristo, para que possamos escolher aquilo que é eterno e não aquilo que é passageiro. Eu posso ganhar tudo nessa vida, mas se no final eu perder a eternidade, eu terei perdido tudo. Nós vamos orar agora junto com a Sílvia, e que nessa oração nós possamos refletir sobre os ensinamentos de Cristo, não só sobre a morte, mas sobre as questões gerais da nossa vida, e que nós temos nos afastado dele e precisamos voltar. Que nós possamos refletir sobre o amor de Cristo, que se não fosse pelo sacrifício de Cristo na cruz, nenhum de nós teria hoje a esperança da vida eterna. Mas Deus seja louvado, porque aquilo que era impossível para o homem fazer, Deus fez. Nos aproximemos dessa esperança e nos agarremos a essa promessa de Cristo, de que um dia tudo aquilo que foi destruído pelo mal será restaurado, inclusive a vida, porque a morte não mais terá poder sobre nós. Oremos juntamente com a Sílvia nesse momento. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, pelo conforto que ela nos traz, pela esperança e pela alegria, Senhor, que nos dás em meio às tristezas e tribulações deste mundo. O Senhor está sempre à nossa frente, o Senhor está sempre na nossa mente, no nosso coração. E, Senhor, te agradecemos por estas bênçãos, pela tua palavra, pelas advertências que temos ouvido através deste livro maravilhoso que é o Grande Conflito. Senhor, muito obrigada, porque eu tenho visto a tua mão e o teu Espírito Santo trabalhando, Senhor, no meu coração e nos corações de cada um dos nossos irmãos aqui. Nos advertindo, Senhor, nos mostrando realmente o mundo que estamos vivendo e como Satanás quer destruir as nossas vidas, Senhor.
mas sabemos que o Senhor está no poder e o Senhor tem nos chamado para a vida, para andarmos contigo, Senhor, para fazermos a decisão, Senhor, ao teu lado. Senhor, nesta manhã, pela tua graça e o teu poder, o poder do teu Espírito Santo, eu reconheço, Senhor, que eu preciso de ti e afirmo mais uma vez perante teu trono de graça que eu quero andar contigo, Senhor. A minha vida pertence a ti, tudo que eu sou, tudo que tenho, coloco tudo em tuas mãos, Senhor. Que o teu Espírito Santo trabalhe intensamente na minha vida. Que o Senhor me dirija, que o Senhor guarde os meus passos, meus pensamentos, para que a minha vida seja um cheiro de vida, de alegria e de honra para o teu nome. Não só a mim, Senhor, mas a cada um de nós que está aqui. O Senhor sabe que nós viemos aqui cada manhã, Senhor, porque necessitamos de Ti. Sabemos que o Senhor é o único neste mundo, é o único Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos tem perto do seu coração. E por isso, Senhor, nosso desejo, a nossa alegria é nos entregarmos a Ti. Senhor, tem os meus erros, mas eu quero te pedir perdão, que o Senhor me limpe e que tudo, Senhor, seja purificado para a tua honra e para a tua glória no meu ser. E, Senhor, que diante das tentações, que me aproprie da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, do poder que há em ti para vencer todo o mal. Porque, Senhor, este mundo não oferece nada, e muito menos Satanás. Ele só quer a destruição. Mas o Senhor quer a nossa salvação e a alegria de poder naquele dia, quando Jesus voltar, de irmos para o céu contigo, Senhor, por toda a eternidade. Pai, nas tuas mãos colocamos os nossos queridos. Temos muitos deles, Senhor, que ainda não aceitaram a Ti. Eu te peço que a Tua graça e o Teu poder e o Teu Espírito Santo trabalhem no coração de cada um deles, Senhor. E ao entrarmos em contato, que mais e mais aproveitemos cada oportunidade para falarmos do Teu amor e da Tua misericórdia e da salvação que nós temos em Cristo Jesus. O que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pode fazer na vida, pode e quer fazer, Senhor, na vida de cada um dos nossos queridos. Senhor, me lembro também daqueles que se afastaram de Ti, que já estiveram no Seu redil. Tem tantos pais, Senhor, que cada dia que pede a Tua graça e misericórdia, o Teu Espírito Santo para trabalhar no coração de cada um deles. Mais uma vez, Senhor, eu te peço por eles, que o Teu Espírito continue trabalhando, continue chamando o Senhor para o Teu redil, e para que aquele dia, quando Jesus voltar, todos eles, Senhor, pela Tua graça e o Teu poder, estejam todos juntos, preparados para ver o Senhor Jesus e se alegrar na Tua salvação. Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos. Senhor, ajude-nos para que esta palavra esteja viva e atuante no nosso coração, na nossa vida. Que sejamos todos unidos, Senhor, em um propósito, de sermos uma luz neste mundo, a levarmos a Tua mensagem, Senhor, para aqueles que estão perecendo, aqueles que estão ali, Senhor, como a Bíblia diz, a seara está madura, e nós precisamos pedir ao Senhor mais semeadores, mais colhedores, para que essa mensagem seja levada, eles sejam saciados, Senhor, da fome e sede da Tua justiça. Pai, ajude-nos a sairmos do nosso conforto, porque neste mundo o conforto está no mundo que o Senhor tem preparado. Ajude-nos, Senhor, a desvencilharmos de qualquer coisa que nos embaraça, para que a Tua graça, o Teu poder e o Teu Espírito Santo nos guie e nos capacite, Senhor, assim como fizeste com os 12 discípulos naquele dia, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Senhor, é o nosso desejo
é a nossa oração nesta manhã. E eu te peço que o Senhor esteja conosco, que a tua mensagem fique gravada nos nossos corações, Senhor. Não somente agora, mas durante todos os dias da nossa vida. Abençoe, Senhor, o irmão que pregou nesta manhã, que a tua graça e o teu poder continue com ele e o capacite, que o teu Espírito Santo continue trabalhando com ele, com a sua família, com seus filhos, Senhor, que o Senhor o continue usando para a tua honra e para a tua glória. Pai, esteja com o pastor Anderson também, com o pastor Wallace, com suas famílias, seus filhos, nas dificuldades, Senhor, que cada um deles enfrenta. Que o teu poder se manifeste nas suas vidas e que o teu Espírito Santo continue trabalhando com eles. Seja, Senhor, com a Roseli, com o ministério dela, Senhor, que o Senhor continue usando para a tua honra e para a tua glória, abençoe os seus filhos, abençoe seu esposo, seu lar, em tudo, Senhor, que os teus anjos estejam com ela e com cada um de nós aqui. Nós nos entregamos em tuas mãos, Senhor, agradecidos pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado e por aquelas que virão, porque nós nos entregamos em tuas mãos e confiamos no teu poder e na tua graça salvadora em nossas vidas, Senhor. Perdoe as nossas faltas e abençoe os nossos queridos. De uma maneira especial, Senhor, te peço que o Senhor continue abençoando meu sobrinho Mateus, que está lá, Senhor, fazendo tratamento na clínica para o seu ataques de pânico que ele tem tido, que quase o levou à morte. Mas o Senhor o resgatou. Eu sei que o Senhor tem um plano para a vida dele e para a família dele. Continue com ele, Senhor, e que o pastor que tem trazido a tua palavra seja ungido pelo teu Espírito Santo e que o meu sobrinho, muito em breve, possa aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, juntamente com sua família e seus filhos. Senhor, nós nos entregamos em tuas mãos e pedimos a tua bênção e que o teu Espírito nos capacite hoje e todos os dias da nossa vida até Jesus voltar. São bênçãos que te pedimos e agradecemos. Em nome e pelo amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Ainda na tua presença, queremos agradecer a Deus pela vida do Jackson, a Silvia, que acabou de orar, pela vida do pastor Anderson, do pastor Wallace, da Débora, que a cada semana trazem a mensagem aqui, nos fortalecem espiritualmente, nos colocando mais próximos de ti, pela vida da Rose, ó Deus, que mantém esse projeto aceso, um projeto que poderia ter sido interrompido, um projeto que poderia ter acabado, mas motivado pelo teu Santo Espírito, ela decidiu levantar essa bandeira, ó Deus. Agradecemos por cada uma das 31 pessoas ou 31 famílias representadas aqui nessa sala, nessa manhã, ó Deus. Que a tua bênção esteja estendida a todos esses lares, a todas essas famílias, a todas essas pessoas, a todos esses pontinhos de luz, ó Deus, existentes na Terra. Pessoas que decidiram tirar um tempo, seria muito mais cômodo, muito mais confortável continuarmos na cama a cada manhã. Mas nós decidimos que nós não vamos escolher o mais confortável, não vamos escolher o mais cômodo, não vamos escolher o que mais satisfaz a nós pessoalmente. Mas nós decidimos, ó Deus, que vamos escolher a tua presença, buscar a tua face a cada manhã, buscar a tua face através do Go Six. Não que o Go Six vá resumir a nossa vida espiritual contigo, ó Deus, mas o Go Six vai ser o nosso pontapé a cada manhã para começarmos uma vida, um dia ao teu lado, Senhor. Hoje, nessa manhã, estudamos sobre a questão da morte, sobre o estado da pessoa ao morrer, e que essa verdade, ó Deus, que nós conhecemos e que tem sido propagada de forma diferente em muitos púlpitos e em muitos lares aqui no mundo, ela possa ser restaurada.
e que nós que conhecemos a verdade, ó Deus, conhecemos realmente o propósito de Deus e aquilo que acontece com a pessoa após a morte, nós não nos calemos, mas motivados pelo Teu Santo Espírito, pelo Teu Santo Espírito que vive em nós possamos proclamar em alta voz que a morte não é o fim, mas que Jesus, ao voltar, ele ressuscitará todos aqueles que morreram nele, ó Deus. Que essa esperança ela possa avivar o nosso coração, de ao sabermos que viveremos eternamente num lar em que não existirá mais o mal, não existirá a tristeza, um lar em que a nossa mente ela não consegue imaginar por completo, mas Cristo nos garantiu de que ele foi preparar um lugar para mim e para você, e que ao regressar e que ao voltar, se nós já tivermos morrido, ele nos ressuscitará para uma vida eterna transformados. Mas se ainda estivermos vivos aqui no momento da tua volta, que nós seremos transformados e nos encontraremos com ele nos ares, para vivermos eternamente. Que essa esperança, ó Deus, encha o nosso coração de alegria. Que essa esperança nos motive a caminharmos cada vez mais ao teu lado. Que essa esperança nos motive para estarmos cada vez mais próximos de Ti, ó Deus. Ajude-nos a fazer as escolhas corretas para a nossa vida. Ajude-nos a tomar as decisões corretas, a escolher as direções corretas para podermos caminhar, Senhor. Fortaleça-nos através do Teu Santo Espírito para uma vida de adoração a Ti, ó Deus, para uma vida de fidelidade a Ti. Ajude-nos a manter viva a esperança de que aqueles queridos que nós não conseguimos mais encontrar em virtude da morte, no futuro muito em breve, através da Tua palavra, nós temos a esperança de que esse encontro acontecerá. Nós temos a esperança de que nos reuniremos de novo com aqueles com quem nós sentimos saudades, ó Deus. Ajude-nos a nos manter firmes nessa caminhada. Ajude-nos a continuarmos caminhando como família de Deus rumo a Canaã Celestial, rumo à Nova Jerusalém, rumo à vida eterna, Deus. Abençoe cada pessoa aqui do Go Six neste sábado. Perdoe-nos, ó Deus, porque somos pecadores, às vezes nos desviamos em Ti em atos, em pensamentos, mas ajude-nos a enxergarmos os momentos em que temos nos afastado, para podermos voltar para Ti, ó Deus. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo para que nesses dias finais possamos sair pregando da Tua palavra e falando da Tua palavra para todas aquelas pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Nos despedimos nesse momento, ó Deus, agradecendo pelo Teu amor, agradecendo pelo Teu cuidado, e agradecendo a Deus pelo sacrifício que fez por cada um de nós. Em Teu nome oramos. Amém. Amém, Carlos, amém. Muito obrigada, que bênção de palavra hoje. Cada dia nós recebemos esse pão fresquinho do céu. Obrigada por você ter se deixado usar pelo Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada rumo ao céu celestial. Obrigada, Jackson, pela sua oração linda, essa oração de intercessão. E Silvia, muito obrigada também. Que Deus possa derramar sobre vocês a bênção que vocês precisam e a nós todos também. Muito obrigada. Amém. Amém. Pastor está gravando ainda, viu? Um feliz sábado para todos na igreja, né, Carlos? Todos na igreja. Você prega hoje, Vamos Carlos, lá, em hoje. alguma igreja? Não, hoje eu vou estar aqui em Lancaster. Em Lancaster. Mas aqueles que quiserem participar da lição conosco estão convidados. Estão convidados. A Lancaster também tem pelo YouTube, né? Ao O vivo. culto, sim. O culto, sim. Né? Eu acho que todas as igrejas agora. Então, você não tem motivo, nós não temos motivo para ficar sem ter o nosso culto. Se você não pode ir à igreja por algum motivo, vá online lá na igreja de Lancaster. Na igreja tem a igreja do pastor Anderson.
tem a igreja de Framingham, Worcester, as igrejas ao redor daqui e aí no Brasil, todas têm. E aqui Então, de não fique Maryland sem- também. Maryland também tem. Muito bom. Todos onde a Silvia frequenta também tem, né, Silvia? Com certeza. Tem, Laurel, tem. Tem sim. Aí você também pode aprender o inglês um pouquinho, porque Ah. a igreja da Silvia é toda em inglês. É muito bom. Gente, um bom sábado. Que Deus Feliz abençoe. sábado a todos. Deus abençoe. Até amanhã, até amanhã. Até amanhã. É. Deus abençoe cada lá nesse momento. Bom dia, Tia Marta, gostosa da minha vida. Feliz sábado, Mara querida. Deus te abençoe. Feliz sábado para todos. Deus A todos abençoe. nós. Obrigada. Feliz Amém. sábado, um abraço. Sábado para todos também. Tem um Obrigado. nome, tem um nome novo aqui que eu não vi antes. Eu quero dizer para você, seja bem-vinda, tá? Aparece aqui como Arieide, eu acho, Arieide. Seja bem-vindo. Alô? É que não, deixa eu ver se eu consigo ver direito. Ariete. Seja bem-vinda, querida. Você que entrou aqui agora, nesse culto do Go Six, já fazemos parte aqui há 10 anos, se Deus quiser, daqui a pouco vamos estar completando 11 anos. Deus abençoe a todos, então. Feliz sábado. Irmão Laerte, o senhor quer falar alguma coisa? Estou ouvindo, seu microfone abriu aí. Não, pode falar, se quiser. Bom sábado para todos, estamos estranhos. Amém. Deus abençoe vocês. Irene, lindinha, boa viagem aí no seu caminho. Obrigada, já estou na estrada aí. Olha aí, que Vamos lá. lindo. Feliz sábado para todos, aí Deus abençoe ricamente a todos. Amém, querido, Deus te abençoe. Então tá, gente, um bom sábado. Agora eu preciso realmente sair também.